um nobre desconhecido, mas que se revelou profético ao prever a Segunda Guerra Mundial 30 anos antes, a ascensão da China 100 anos antes e que ajudou a China a se tornar uma república, acabando com milhares de anos de dinastias. O jovem aventureiro Homer Lia foi um estrategista militar, escritor e ativista político nascido em 1876 e que morreu em 1912. Conhecido por suas visões proféticas e estratégias inovadoras, particularmente relacionadas à geopolítica e às relações internacionais. Lia ganhou reconhecimento com a publicação do seu livro mais influente intitulado The Valor of Ignorance, ou, em português, O Valor da Ignorância, lançado em 1909. No vídeo de hoje vamos ver a teoria de Homer Lia, um geopolítico desconhecido da maioria dos amantes da geopolítica, mas que teve uma profunda e enorme influência no mundo como conhecemos hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal compartilhando o vídeo com todo mundo que você conhece, para que eu possa continuar trazendo conteúdo de geopolítica de verdade para vocês. O seu apoio é absolutamente fundamental para a continuidade do canal Geopolítica Mundial. O meu nome é Adriano Peta e esse é o Geopolítica Mundial. Para entender a percepção de Homer Lia, precisamos sintetizar as análises estratégicas, militares e geopolíticas em dois livros que ele escreveu: O Dia do Saxão, em 1912, e o mais famoso, O Valor da Ignorância, de 1909. Homer Lia diz que a força física e militar são elementos fundamentais para a existência e prosperidade de uma nação. Tal como o vigor físico do homem é assim equiparado à força militar das nações, reforçando que a capacidade de defesa e conquista é essencial para crescimento e sucesso de um país. Ele então destaca que ideais, leis e constituições são apenas manifestações temporárias e existem apenas enquanto essa força vital permanecer. E da mesma forma que a força física atinge seu auge na maturidade do homem, as conquistas militares de uma nação marcam o auge de sua grandeza física. Para ele, o declínio da força física em um indivíduo indica doença ou velhice, assim como a diminuição da força militar de uma nação marca o seu declínio. Logo, se não houver uma renascença nacional, o declínio vai se instalar e o resultado será inevitavelmente sombrio, como aconteceu com inúmeras nações que, por serem vaidosas, não conseguiram prever a sua própria queda e de suas estruturas de governo frágeis. Ele então faz uma análise da história da humanidade, revelando que, ao longo de um ciclo de aproximadamente 3.400 anos, houve menos de 234 anos de paz, com nações sucedendo umas às outras com uma sequência de seu surgimento, declínio e queda, sendo que todas elas foram construídas por arquitetos que eram generais, pedreiros que eram soldados, colheres de pedreiros que eram espadas e com pedras que eram as ruínas de estados decadentes. Seus períodos de grandeza coincidiram sempre com seu poderio militar e a expansão que vinha dele, sendo que o auge da grandeza dessas nações foi alcançado quando a expansão iria cessar, pois ele acredita que não há estagnação na vida de um indivíduo nem na vida de uma nação. Assim, a existência nacional é governada por uma lei invariável. As fronteiras das unidades políticas nunca permanecem estacionárias, elas devem expandir ou encolher. Ele explica que a história do desenvolvimento político da China se assemelha à história das demais nações, tanto no Ocidente quanto no Oriente. A China construiu seu próprio avanço e civilização sem depender de outras civilizações do mundo, mas a China também passou por períodos de vigor físico e deterioração militar, semelhantes ao de outras nações. Então a China seria composta por unidades políticas que se alternam entre decadência e renascimento ao longo de sua existência. Mas há uma diferença da China para outros, segundo ele, que é o fato de que ela teve a sorte de ter um ambiente natural que a protegeu e favoreceu sua continuidade ao longo dos séculos. As montanhas inacessíveis do Himalaia, os desertos inabitáveis de Gobi e Chamo, florestas impenetráveis na Sibéria e no sul do país, estepes hostis à presença humana e mares relativamente vazios contribuíram para o seu isolamento, na sua defesa e na preservação da raça chinesa em sua continuidade histórica. Até o século XIX, a China seria praticamente inatingível para as nações europeias, sendo considerada um reino mítico chamado Katai, localizado em algum lugar das Joias do Mar do Leste,
Assim, a partir daquele século, o século XIX, a situação mudaria drasticamente, com a China enfrentando desafios cada vez mais complexos. Afinal, agora as ameaças não vieram apenas do norte, mas também do leste, sul e oeste. Potências europeias e o Japão emergiram como forças influentes que ameaçam a existência e a grandeza da China. Essas potências estabeleceram suas próprias colônias na China e procuraram dividir e conquistar o país. Homer argumenta que, assim como os indivíduos não conseguem conceber sua própria morte, as nações também não conseguem compreender a sua própria extinção, mesmo quando ela aparenta inevitável. Destacando que a história da República Americana até o presente tem seguido os mesmos padrões das forças elementares que deram origem às outras nações e governaram seu crescimento. Afinal, o país foi construído através do combate e da conquista de tribos indefesas, assim como outras nações fizeram antes dela. Mas as conquistas da América foram feitas sobre nações e aborígenes que eram desproporcionalmente mais fracas, o que tornou suas guerras destrutivas em vez de promoverem conceitos militares de qualidade. Ou seja, o conceito de guerra nas Forças Armadas Americanas se deu não enfrentando ameaças sérias, mas ameaças muito inferiores. Então, teríamos a diferença entre industrialismo e comercialismo, e como esses dois elementos podem afetar o destino de uma nação. Ele descreve o industrialismo como o desenvolvimento das indústrias e da riqueza potencial de uma nação. Ele é considerado incidental ao progresso nacional e não o objetivo da grandeza nacional. Mas também temos o comercialismo, que é a utilização do industrialismo para a gratificação da avareza individual, enquanto o industrialismo é o trabalho de um povo para suprir as necessidades da humanidade, o comercialismo é a exploração desse industrialismo para benefício pessoal. Ele faz essa discussão para chegar na questão da importância do desenvolvimento militar, pois enquanto o industrialismo é relacionado com a nutrição nacional, o desenvolvimento militar é considerado um elemento primordial no processo da formação e na existência de uma nação. Então, enquanto o industrialismo é responsável pela alimentação nacional, o desenvolvimento militar é responsável pela evolução das nações e pela paz da humanidade. E isso, segundo ele, é importante destacar, porque naquele momento estavam nascendo ameaças à civilização anglo-saxã. Mas quais seriam esses perigos que iriam ameaçar os Estados Unidos e o Império Britânico na visão de Homer? E para isso, ele descreve o cenário geopolítico da época. No Dia do Saxão de 1912, ele separa os interesses dos saxões, mais especificamente os ingleses, em áreas-chave: a América, a Índia, o Pacífico, a Ásia Oriental, a Rússia e a Europa. Sobre a América, ele diz que o futuro do relacionamento político entre o Império Britânico e a América será determinada pela convergência de interesses canadenses, interesses americanos e interesses europeus, o que viria de fato a acontecer na Segunda Guerra Mundial, quando esses três países se alinharam por causa de uma ameaça nascendo na Europa. Com relação à Índia, ele é profético. Se não fosse pela Índia, a nação britânica estaria confinada ao Reino Unido e à América, sendo que, enquanto a Inglaterra dominar a Índia, sua posição de império vai se manter incontestável. Por isso, ele se demonstra preocupado com um possível nacionalismo indiano, onde ele diz que a perda da Índia seria um golpe vital para o Império Britânico, falando da importância estratégica e política da Índia. Ele afirma que a retenção da Índia depende da supremacia militar do Império, tanto na Índia quanto em suas fronteiras, argumentando que a perda da Índia poderia ser mais prejudicial para o Império Britânico, mais até mesmo do que um ataque direto às Ilhas Britânicas. Ele destaca a importância da Índia como uma posição estratégica central na Ásia e África, estabelecendo 11 triângulos estratégicos que definem isso. As primeiras resultam da atuação dentro do que ele chama de leis de estratégia política e militar, que dão capacidade ofensiva e defensiva, além de total segurança às regiões. Sendo a oeste, ele incluindo a Arábia e a costa leste da África, de Aden à Cidade do Cabo, ao sul, incluindo todo o Oceano Índico, sudeste, Austrália e Nova Zelândia, e a leste, a Península Malaia e os assentamentos do Estreito de Malaca. Esses 11 triângulos estratégicos têm fora da Índia 3 centros subsidiários. O primeiro, a Ásia Menor, sendo o centro da esfera ocidental, o Triângulo Seychelles, Maurício Diego Garcia, sendo o centro da esfera sul, e Singapura, o centro do leste.
e por isso ele tem demonstrado no livro uma preocupação com relação a um renascimento do nacionalismo indiano sob domínio britânico e como o crescimento do nacionalismo eventualmente levaria ao renascimento da militância. Um fato pouco conhecido é que Leia Homer foi amplamente lido no Japão, sobretudo no alto comando militar imperial, sendo que as estratégias do Império Japonês foram baseadas nas teorias de Mahan, que já fiz um vídeo aqui no canal, e do próprio Leia Homer. E não à toa, porque os japoneses, através dos seus altamente eficientes serviços de espionagem, iriam tentar incentivar o nacionalismo indiano como forma de enfraquecer a posição britânica na Ásia, porque sabiam que se a Índia fosse perdida pelos britânicos, os dias de Londres como superpotência global estariam contados. Fato que se mostrou profético, porque ainda que os japoneses não tenham conseguido isso, eles pelo menos conseguiram estimular isso de forma que ao início da Guerra Fria, a perda da Índia levaria a Inglaterra a perder seu status de império. No Pacífico, ele menciona a importância da manutenção do equilíbrio político e militar. Ele diz que a defesa da Australásia, ou seja, Austrália e Nova Zelândia, depende inteiramente da integridade e continuidade do Império Britânico. Enquanto o Império se mantiver, a segurança da Australásia estaria garantida, mas caso o Império fosse perdido, a dominação saxônica no sul do Pacífico também chegaria ao fim. Ele mostra preocupação com a expansão populacional da Ásia em direção à Australásia e a necessidade de defesa militar para impedir a imigração asiática, especificamente chinesa e japonesa, argumentando que a capacidade defensiva da Australásia sozinha não seria suficiente para impedir a apreensão de seus territórios por qualquer poder que controlasse os mares da região. No leste da Ásia, ele critica a aliança entre o Império Britânico e o Japão, argumentando que essa aliança resultou em consequências desfavoráveis para o Império Britânico, tornando o Japão mais poderoso no Pacífico e colocando em risco os próprios interesses britânicos. Ele compara a ascensão do Japão à ascensão da Inglaterra, ressaltando que o controle marítimo é fundamental para a defesa e expansão de um poder insular, ou seja, de uma ilha. Ele prevê que o Japão teria um papel significativo na Ásia e no Pacífico e que seu controle sobre o Pacífico seria cada vez mais absoluto, enquanto o controle britânico sobre o Atlântico seria cada vez mais incerto. Basicamente, ele descreveu o mundo de 1940, 31 anos antes. Porque ele acreditava que o Império Japonês iria querer estender as suas fronteiras marítimas a leste das Ilhas Havaianas e ao sul das Filipinas, e que as posições do Império Britânico de Hong Kong, Singapura e da Australásia já estavam nas mãos dos japoneses em caso de guerra. O que se mostrou verdade também porque na Segunda Guerra Mundial, quando o Império Britânico foi derrotado, ele perdeu rapidamente a Malásia, Singapura e Hong Kong. Além do que, ele previu que o Japão iria priorizar a posse das Filipinas, pois com a conquista dessa região, o Japão completaria sua cadeia de fortalezas insulares, desde a península de Kamchatka até o Oceano Índico, com a qual ela se ligaria à Ásia a partir do Ocidente, que foi exatamente a estratégia que o Japão tentou na Segunda Guerra Mundial. Mas além do Japão, ele demonstra preocupação também com a Rússia, que para ele é um império em constante expansão e crescimento ao longo dos séculos, sendo que sua expansão não é dependente da sorte, mas sim o resultado de um plano pré-determinado. Ele menciona como durante o século XVIII a Rússia consolidou suas fronteiras e prosseguiu com seu plano de expansão que havia sido decidido durante o século XVII. Com uma série de guerras e conquistas, a Rússia alcançou seus objetivos de expansão em direções estratégicas. Ela buscou se expandir em direção ao noroeste para conquistar os territórios suecos na região do Báltico, em direção ao oeste para obter partes da Polônia em direção ao sul para ganhar acesso ao Mar Negro e criar instabilidade na Turquia, e em direção ao sudeste para conquistar o Mar Cáspio e o Cáucaso. Por fim, a Rússia se expandiu na direção do Pacífico, anexando os territórios como Amur, Ussuri, Kamchatka e a Península Kwangtung, o que fez com que a Rússia se tornasse uma potência tanto na Europa quanto na Ásia. Ele menciona como a Rússia também foi eficiente não só em expandir seu território, mas também em consolidar as suas conquistas, unificando todas essas vastas regiões em um único império.
e dada a derrota para o Japão em 1905, o seu estabelecimento na Ásia e a Alemanha se estabelecendo no Bósforo e leste europeu, a Rússia acabaria marchando em direção ao sul através da Pérsia, aonde chegaria a Índia, o ponto fraco do Império Britânico. E como eu disse, ele menciona a Alemanha como grande preocupação, vendo que no futuro dele, ou seja, 1912, seria inevitável uma guerra do Império Britânico com o Império Alemão, que viria a se concretizar apenas 2 anos depois, na Primeira Guerra Mundial. No futuro conflito que ele descreve como sendo o da civilização anglo-saxã contra a civilização teutônica. Ele diz que a Alemanha, assim como outras nações, está sujeita ao que ele chama de forças e influências que moldam sua existência e desenvolvimento, sendo uma dessas influências o ambiente político no qual a nação está inserida, pois a expansão de uma nação ocorre em direção a áreas onde o poder de resistência é menor e a motivação para expansão é maior. Por isso, Dinamarca, sendo uma das esferas estratégicas da Europa, seria essencial para o poder germânico, seguida da Holanda, que com seus portos iriam dar para a Alemanha a oportunidade de ataque às Ilhas Britânicas, de onde os alemães iriam também adquirir as possessões coloniais dos Países Baixos, estabelecendo o poder alemão no Oriente, na costa norte da América do Sul e nas ilhas holandesas da parte sul do Mar do Caribe, isolando então o poderio inglês. E por último, a Áustria, que daria projeção teutônica sobre o Mediterrâneo e a Ásia Menor, que é a atual Turquia. Aliás, ele cita como a soberania austríaca parecia estar perto de um grande fim e que provavelmente seria anexada em breve. Então temos, profeticamente, a ascensão dos 3 poderes que marcariam o fim do Império Britânico: a ascensão alemã no oeste da Eurásia, a ascensão japonesa no leste da Ásia e a Rússia central pressionando em direção à Índia, o calcanhar de Aquiles dos saxões. O que basicamente é a previsão da Primeira Guerra Mundial, com a Alemanha, que por si só já foi o suficiente para corroer o Império Britânico, a previsão da Segunda Guerra Mundial com a Alemanha e Japão, que iria desarticular o Império Britânico, e finalmente a Guerra Fria contra a Rússia ou União Soviética, que iria enterrar de vez o Império Britânico. Mas se a Inglaterra parecia, em sua visão, que iria travar essas lutas no futuro, ele também prevê como o cenário geopolítico no Pacífico empurrava para uma futura guerra do Japão com os Estados Unidos. Ele menciona como há poucas décadas antes o Japão era praticamente um mito e o Império Alemão apenas uma possibilidade geográfica, mas que então eles já eram considerados iguais e em muitos aspectos superiores em força e grandeza a outras potências do mundo, e isso acontece apenas porque eles não se tornaram excessivamente dependentes do industrialismo, mas desde a época de Bismarck até aquele momento reconheceram a imutabilidade dessas leis e têm mantido e estão continuamente se preparando para manter no futuro o equilíbrio entre sua expansão industrial e desenvolvimento político. Assim, ele diz que se a Alemanha, de um lado, e o Japão, do outro, continuarem a resistir ao que ele chama de influências deteriorantes, como o feminismo e o charlatanismo político, que ele não deixa muito claro o que seria, eles, em pouco tempo, acabariam formando uma aliança para dividir o mundo entre eles. Lembrando que ele fala isso 31 anos antes do Pacto Tripartite de Japão, Alemanha e Itália. Então, essa inevitável guerra entre Japão e Estados Unidos é por ele visto como uma consequência de um cálculo geopolítico. A saída da China como força regional por causa da Primeira Guerra Sino-Japonesa em 1894, onde o Japão venceu, a saída da Rússia como possível ator no Pacífico por causa da Guerra Russo-Japonesa em 1905, onde o Japão também venceu, e essa eliminação gradual da Inglaterra e o equilíbrio europeu em 1905. Ou seja, apenas 2 atores haviam sobrado para dominar a área asiática do Pacífico e, para ele, a interdependência comercial dos 2 países, Estados Unidos e Japão, não seria o suficiente para prevenir uma guerra. Assim, notamos que, em sua tese, ele sintetiza que as nações projetam sua força externa para onde há menos resistência e maior importância, que elas passam por ciclos de nascimento, fortalecimento e eventualmente decadência, caso não haja um renascimento,
e que há uma espécie de seleção natural geopolítica, pois a eliminação de forças regionais menores leva a 2 atores maiores restantes que eventualmente irão colidir diretamente em uma grande guerra. E ele, em seu mapa tático, basicamente demonstra a importância da Rhineland, que seria descrita depois por Speakman como a área mais importante, com a Alemanha e Japão pressionando as laterais para dentro, enquanto a Rússia de dentro para a parte sul, e a perda da Índia como um fator que iria levar ao colapso do Império Britânico. Obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de compartilhar o vídeo com todo mundo que vocês conhecem, dar o seu like e se inscrever se você não tiver inscrito, ativando o sininho de notificações. E se você quiser ficar realmente por dentro das novidades do canal, entre no nosso grupo do Telegram, onde eu sempre estou colocando notícias importantes ou avisos relacionados ao canal. Abraços e até o próximo vídeo.